Muito bem, seja bem-vindo aqui à resolução de mais um exercício do nosso CS50, um programa de Harvard voltado para programação em Python. Agora vamos resolver aqui o primeiro exercício do nosso módulo 7. Então já resolvemos bastante coisa aqui ao longo desse tempo, né? A playlist aí está com todos esses exercícios já resolvidos. Você certamente já assistiu as aulas, né? Você vem aqui tirar alguma dúvida. Caso você esteja caindo aqui de paraquedas, o programa CS50 tem um link aí embaixo. Ele é um programa que ensina o Python do zero até um nível aí intermediário, até um pouquinho acima, se você resolver começar a aplicar realmente as coisas que ele ensina. Então não há necessidade de, às vezes, você ficar pagando por cursos básicos. É um programa extremamente completo, um programa muito bom, e que eu resolvi resolver com os exercícios por alguns motivos básicos, né? Trazer algum conteúdo em português, que é muito difícil, se você está vendo aí, a gente nem sempre encontra algum conteúdo desse em português. Sempre incentivo a aprender inglês. Inclusive tem alguns vídeos para trás que eu até botei uma referência de um canal em inglês que é muito bom, que tem a resolução de alguns exercícios. Porém, se você ainda tem alguma dificuldade, não tem muita segurança, a ideia realmente é trazer esse conteúdo aqui e também para a gente estar sempre praticando alguma coisa nova, tá bom? Então o problema de hoje é esse numbers aqui, tá? Basicamente, o que ele quer, né? Ele passa um videozinho ali, certamente você já leu aqui o programa, tá bom? Mas eu, como eu sempre faço, eu dou uma revisada aqui bem rápida, tá bom? Basicamente a gente quer checar um IP, tá bom? O que é o IP? Esse número aqui com 4, né, dígitos, e esse dígito vai até 255. Então a gente tem que checar isso daí, tá bom? Depois que a gente realiza essas checagens, a gente vai seguir essa estrutura aqui, e ele pede para a gente também validar. Então a gente vai rever um pouquinho do que a gente viu aqui na parte de testes. A gente vai ter que fazer um teste aqui também, tá bom? Então, basicamente, a gente vai criar um programa e depois a gente vai testar. Na parte de teste, basicamente, a gente testou alguns programas que a gente já havia feito. Agora a gente vai fazer os dois. E acrescentando o quê? A parte da expressões regulares. Bom, expressão regular ele é um mundo extremamente vasto que a gente pode analisar, tá bom? Eu vou colocar o link do W3 School, vocês sabem que eu sempre recomendo esse site aqui. Ele é um site, assim, tem muito dado importante aqui. E aí vai servir como referência aqui para alguns dados que a gente vai utilizar nesse programa, tá bom? Então o programa ele vai funcionar dessa maneira, a gente vai chamar, ele vai pedir o IP, a gente vai inserir e ele vai falar se o IP é válido ou não, tá bom? Basicamente é isso. Então, o que é um IP válido, né? Antes da gente começar, vamos só colocar aqui, ele fala pra gente ali, a gente tem que ter o quê? 4 números, né? Vamos só colocar aqui, ó, que nem ele coloca ali, porque basicamente é isso daqui que a gente vai ter que checar depois, tá bom? Aonde cada um desses números, eles têm que ir de quanto, né? Eles vão de 1 a 2, 5, 5, tá bom? Cada um desses daqui. Então, basicamente, isso daqui é a restrição do nosso programa, tá? A gente aqui vai ter dois programas, né? O Numbers e o programa de teste, que nem ele pede aqui pra gente criado. Cria exatamente que nem ele pediu aqui, tá? E vamos iniciar. Ele dá pra gente essa estrutura aqui. Vamos copiar para facilitar a nossa vida, né? E beleza, nossa estrutura já está feita aqui. Deixa eu só apagar esses três pontinhos aqui para a gente não esquecer e depois dar algum erro, né? Então, beleza, nossa def main já está aqui. A gente tem uma def validate, né? Que a gente vai o quê? Vai validar. Essa validate aqui, a gente quer validar o que o usuário vai imputar aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa checagem, né? Primeiro, o que a gente tem que ver, tá? A gente tem que analisar o quê? A estrutura. O que o usuário vai colocar aqui é uma string, né? Aí nessa string, a gente vai ter que o quê? A gente sabe que aqui vai ter que ter um número entre 1 e 255, né? Então, essa é a estrutura aqui, ó. Deixa eu colocar em outra cor. Então, a gente vai ter que ter o que, basicamente? Um número, um ponto. Então, ó, vamos tentar. Aí, mais um número. E aí, vai se repetindo, né? Então, basicamente, estrutura, ponto, estrutura. Tá bom? De um número. Então, vamos ver aqui como que a gente escreve isso, né? A gente vai fazer uma checagem, tá bom? Se a gente vai usar o que? O re.search para fazer essa busca aqui. Como que funciona esse re.search? Basicamente, aqui, como eu falei, aqui tem diversas características, né? Mas eu trouxe aqui algumas situações para a gente analisar inicialmente. Por exemplo, nessa primeira situação aqui, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem, né? Eu importei o re, tá bom? E aí, o que a gente quer checar aqui, ó? Quando eu dou o re search, eu quero assim, eu quero
nessa estrutura aqui, eu quero checar se ela existe aqui, tá bom? Então, basicamente, eu passo uma estrutura que eu quero encontrar e eu passo o texto, que é onde eu quero que ele faça essa análise, tá bom? Então, aqui, basicamente, eu estou querendo ver o quê? Isso daqui, esse circunflexo aqui, ele significa, ó, eu quero que comece com um número de 0 a 9. O 10, ele começa com o número de 0 a 9? Sim, ele começa com um número. Mas aí aqui, o que ele está analisando? Está analisando o 1 ou o 10? Aqui, basicamente, ele está analisando somente um, tá bom? Se a gente tirar o 0 aqui, ó, também é indiferente, tá bom? O que vai mudar aqui é o quê? Se a gente colocar um A, por exemplo. Aí ele não está mais começando com o número, ele está começando com uma letra. E ele vai dar o quê? Vai dar falso aqui pra gente, tá bom? Então, essa foi a primeira análise aqui. Na segunda análise, e a gente vai fazendo isso daí, tá bom? Aqui, por exemplo, eu quero que comece com um número. Aí aqui, essa estruturazinha aqui é o quê? Para que ele considere o ponto que vem depois. Por quê? Porque eu não posso simplesmente tacar um ponto aqui. O programa ele não entende isso. Porém, quando eu coloco isso daqui, eu falo, ó, o que vem depois daqui, eu quero que seja explicitamente esse ponto, tá bom? Se a gente ver aqui, ó, é um sinal especial para uma sequência. Pode ser usado com caracteres especiais, tá bom? Então, beleza. Então, eu quero que ele comece com um número e, na sequência, eu quero que venha um ponto. Então, isso daqui vai dar verdadeiro, tá bom? Porém, se eu colocar aqui o 10, ó, aí ele já vai dar falso. Por quê? Porque o que ele está aceitando é que um número e, na sequência, tem que vir um ponto. Para que ele aceitasse mais um número aqui, eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer assim, ó. Agora ele aceitou, tá vendo? True. Só que aí fica meio estranho, por quê? Porque aqui a gente pode ter um número de 1 a 255, né? Então a gente não sabe exatamente se é 1 ou se é 255. O que eu posso falar para ele? Ó, 0 a 9, eu aceito mais dessa estrutura aqui, tá bom? Então você pode botar 1, o 0, aí quantos você quiser. Aqui ele vai aceitar independente do valor. Só que aí depois a gente faz uma outra checagem aqui também, tá bom? Aqui, por exemplo, para exemplificar apenas, o nosso programa a gente só precisa de números, né? Porém, eu trouxe aqui para vocês o que? A questão das letras, né? Por exemplo, agora eu quero que ele comece com uma letra, tá bom? Aí ele vai dar aqui, ó, a gente vai colocar de A a Z. Só tentando para quê? Se eu colocar o A maiúsculo, ele já não vai encontrar. Então, se eu quero tanto maiúsculo quanto minúsculo, eu tenho que fazer algumas alterações. Tudo isso daí está aqui. Assim, não tem outro jeito. Também não precisa decorar, porque não é algo que a gente usa sempre, né? E aí, só outra coisa aqui, por exemplo, aqui está um ponto, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui um outro A, o que vocês acham que vai dar? Ele dá verdadeiro, né? Por quê? Porque eu não fechei. Eu não falei, olha, eu quero que você feche com isso daqui. Ele só está analisando assim, olha, eu quero um A, eu quero um ponto, e se você quiser botar qualquer outra coisa aqui, você pode colocar. Porque a única coisa que eu quero é que comece com A e venha um ponto. Se eu quisesse, não, eu só quero A e o ponto, aí aqui a gente teria que colocar o cifrão aqui. Aí agora ele vai dar falso. Por quê? Porque eu quero que acabe no ponto. Não pode ter mais nada após isso daqui. Tá bom? Beleza? Então, assim, isso daqui é um mundo. É um outro universo, que eu não vou ficar adentrando muito. Como esse é o primeiro programa, eu estou explicando um pouquinho melhor. Nos próximos eu já não vou explicar tanto assim, tá bom? Então, beleza. Tendo feito toda essa explicação aí, tá bom? Vamos lá. A gente sempre coloca esse R aqui, da Regular Expression, porque senão ele dá algum errinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu quero que você comece com um número, só que eu aceito qualquer coisa. Obrigatoriamente, dependente do número que você colocar aí, tem que vir um ponto, tá bom? Depois eu quero o quê? Outro número. E depois? Um ponto. E aí, isso daqui vai se repetir por quantas vezes? Por 4 vezes, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Só que aqui no último número, eu não quero ponto. Eu só quero o número, né? E tem que encerrar aqui, tá bom? Não pode ter mais nada depois desse número. Ele precisa encerrar aqui. E eu quero que você cheque isso aonde, né? Nesse IP aqui, tá bom? IP, beleza? Então, se ele satisfizer essa condição que eu coloquei ali aqui, agora o que eu preciso fazer? Eu sei que esses números aqui, eles precisam ir de 1 a 255, né? Não pode ser diferente disso. Então, eu preciso de uma segunda conferência, né? Então, eu vou criar aqui um number list, que ele vai ser igual a quê? Vai ser igual ao p dot split no ponto, tá bom?
Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Ó? Vamos pegar esse daqui, por exemplo. Tá? Vamos chamar isso daqui, ó. IP é igual a isso daqui. E o que eu estou fazendo ali é list IP é igual a IP dot split. Splitar o que? Eu quero que você separe sempre que você encontrar um ponto, tá bom? E aí você vai trazer para mim o que? List IP, que é os números que estão ali dentro, simplesmente, né? Só que aqueles não estão em formato de número ainda. A gente vê que eles vão estar em formato de uma string, né? Então, vou ter que transformar isso aqui em número ainda, tá? Então, eu vou falar o que, ó? Ó, para cada número nesta number list, eu quero que você cheque o seguinte. Se esse número for menor do que zero ou esse número for maior do que 255, então você vai ter que me retornar falso. Caso contrário, pode me retornar true, tá bom? A única coisa que a gente tem que atentar é que o que é? Isso daqui é uma string, né? Então a gente tem que transformar isso daqui o que? Num número int. E int. Agora eu disse para o programa explicitamente o que? Olha, isso daqui tem que ser um número. E aí, basicamente, o nosso programa em si está pronto. Vamos ver aqui ele rodando, né? Python numbers.py. Vamos testar um valor válido, né? Vamos botar 2.2.2, opa, 175.180. Beleza, true. Vamos chamar ele de novo. Vamos testar um número inválido, né? 200. Não, 200 não, 300. Né? 300.2.2.2. Falso. Vamos testar uma estrutura aqui incorreta, que é o que? 2.2. Ele deu aqui o none pra gente, que é o que? Ele não aceita essa estrutura aqui, então ele não retornou nada pra gente, tá bom? Por quê? Porque ele simplesmente, a gente aqui tem que fazer ainda uma outra coisa, que aqui a gente checou o se, né? Se, isso daqui. E se ele não atender, né? A gente tem que vir aqui, ó, else, aí sim, ó, return falso. Então estava faltando aqui realmente isso daqui. Porque se ele não atende aquela situação ali, ó, o 2.2, ele tem que dar falso, né? Não é retornar none. Agora sim, o programa parece completo, né? Porém, a gente precisa testar. O programa pede para a gente criar uma estrutura de teste, né? Então vamos lá. From numbers import, que é o validate, tá bom? Vamos fazer o nosso def main aqui com o cname igual a beleza. E aí aqui eu vou fazer basicamente duas checagens, né? Eu vou primeiro checar o formato dele, se está batendo ali certinho, e depois eu vou checar aqueles números lá, tá bom? Então aqui vamos fazer aqui o def format, tá bom? Que eu quero que cheque o quê? Ó, eu quero assegurar que quando eu chamar o validate e eu tiver, por exemplo, 1.2.3.4, isso daqui, opa, tem que ser true. Isso daqui precisa ser true, essa estrutura aqui. Eita, deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl C. Porém, se eu tiver 3, se eu tiver 2 elementos, ou se eu tiver um elemento, aí vai ter que ser falso. Beleza, aqui a gente checou então a nossa estrutura, né? Def, vamos botar aqui até, ó, structure, para ficar bem explícito o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Test structure, beleza. Agora vamos fazer o nosso def aqui, o que? Test numbers. Agora vamos testar os nossos números ali, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Tá. Assert. Agora vamos validar o que, né? Vamos apagar aqui, ó. Eu tenho que assegurar o que? Que
se ele for nos limites, né? Vamos botar aqui, ó, 1.1.1.1. Ele vai ter que ser verdadeiro, né? Vamos testar o limite superior também, que é o 255. 255. Então, a gente testou aqui os dois limites, né? Agora vamos pegar esse daqui e vamos o que? 1, 2, 3, 4. Vamos sempre extrapolar um aqui, ó. Vamos botar 500, 500, 500, 500. Aí esses daqui vão ter que todos dar false. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Ele fala pra gente fazer o PyTest, né? Vamos rodar esse PyTest para ver se ele... Peraí, antes de rodar o PyTest, a gente tem que chamar a estrutura, né? Não adianta nada a gente chamar e não definir aqui o que a gente precisa, né? Vamos chamar também o teste numbers. Beleza, agora sim a gente pode fazer o teste aqui e vamos ver se ele passou nos dois testes também. Porém, como a gente sempre faz aqui, né? Vamos fazer o teste do CS50. Deixa eu ver que muitas vezes a gente faz o teste aqui, parece que passou, né? Mas depois não passa no CS50. Vamos ver agora. Aqui a gente pode fazer quantos testes quiser, tá bom? Essa parte aqui dessa estrutura aqui vocês podem testar muita coisa, porém aqui é o teste básico, né? O programa não é muito complexo, não tem nem por que fazer tanta coisa assim não. Então passou em tudo aqui, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção, peço para sempre, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.